Mas tem uma coisa que a história de não ter ateu em queda de avião, né? Não existe ateu na queda de avião. Cara, eu acredito nisso. Eu acredito demais. Cara, eu acredito demais no dogma. As pessoas odeiam o dogma, porque o dogma fala, o dogma é o contrário do livre pensamento. Mas pensa, muita coisa na nossa vida que é boa é o dogma. O dogma, às vezes, é só a verdade simples, sabe? Exemplo. Fazer exercício é bom pra você. É o dogma. Não, mas cadê o estudo? Cadê o estudo, entendeu? Para aquele meme, bro, just lift, sabe? Sim. Não, pré-treino, daí tem uma engenharia social, e daí eu vou tomar um esteroide, que não sei o que, blá, blá. Bro, just lift. Só chega e levanta o peso. O bro, just lift é o dogma. É a verdade básica, sabe? O dogma não é fechar pro debate tanto quanto ele é você abraçar uma verdade fundamental. Você abraçar o básico, você abraçar o mundo de novo. Então eu nunca vi esses dogmas da religião como algo que fecharam a tradição, né, da igreja e essas coisas, como algo que me afastaram dessas coisas. Guilherme, mas não tem um monte de bispos corruptos, não sei o quê? Mas claro que tem, mas sempre teve. Aí tem a história do Decamerão. O judeu vai se converter para o catolicismo, né? E daí o bispo está conversando com ele, fala, cara, se batiza agora, tal, né? Você quer se converter? Não, eu vou para Roma negociar, depois eu volto. Cara, não vai pra Roma negociar, entendeu? Se batiza agora, por favor. Não, eu vou lá negociar. E o cara fala, já é. O cara vai chegar lá, vai ver os caras corruptos, vai ver os caras que não sei o que, blá, blá, blá. Aí o cara vai pra Roma, ele volta, né? Aí ele fala, me batiza agora. O cara fala, mas você não foi lá pra Roma, você não viu os cardeal do mal, não sei o que. Vi tudo. Eu sou dos negócios. Uma empresa não dura 3 anos tão bagunçada quanto essa. Se esse negócio seu tá durando há 1.500 anos, pode me batizar que eu tenho certeza que isso é de Deus. E é bonito isso, porque tem coisas, veja, a gente tá aqui 2000 anos depois do Cristo, eu tô falando esses negócios, sabe? Eu tô encontrando isso como sanidade numa época que, sem dúvida, a sanidade existe, mas ela tá rara, ela depende de pessoas, de um esforço. Eu vejo que essa tradição e que esse amor pelas coisas, ele casa também com vários espíritos. Ele casa a Igreja contra a Ciência. Balela, acabei de falar de Lavoisier, Padre Lemaitre, foi o proponente da teoria do Big Bang. Para cada história que as pessoas vão... Você vai ver tantos cientistas, tantas pessoas que entregaram a vida por Deus pela ciência mesmo. Mendel, o monge, né? É o pai da genética. E então eu tenho uma coisa que eu acho que o mundo atual está tentando uma coisa que não vai funcionar. Em outras palavras, ele quer Deus sem Deus. Ele quer o Cristo sem a cruz, sabe? Ele quer quer a vida fácil, como a vozinha do interior fala, você quer a vida fácil. Ele quer o amor mútuo entre os homens e a paz e uma espécie de valores universais sem o sacrifício, sem ter que carregar a cruz, sem ter que andar. Ele quer uma sociedade que sobreviva, que respeite todas as pessoas, sem o dogma. Então o homem moderno está tentando cavar uma coisa que infelizmente ele não vai conseguir, não tem como. É mais ou menos como Agostinho falava. Deus foi esperto, porque ele deu o livre-arbítrio para os homens, sem dúvida, o homem pode fazer o que for. Mas ele deu também um coração que tem um vazio do tamanho de Deus, ou seja, que o cara não se sente satisfeito pelas coisas do mundo que ele vai provar. Então Deus mais ou menos fala, cara, quer lá procurar o sexo para satisfazer? Vai lá, cara, testa lá. Vai lá e testa a bebida, vai lá e testa as drogas, vai lá e testa o que for. E nada satisfaz o cara e o cara fica esperando algum momento que vai satisfazer ele. E eu acho que a mesma coisa um pouco vale para a política. Eu acho que tem muito caos. E o caos é o oposto do que eu estou defendendo. Então o que eu quero dizer caos? Cara, o caos, entendeu? O Congresso Nacional é o caos. A ordem política é o caos. Isso aqui os caras gritam e entram e blá blá blá. E 1000 lados, sabe? O demônio é legião na Bíblia, sabe? É um treco meio agitado. Eu não estou interessado tanto nisso quando eu estou interessado em pessoas maduras que vão colocar ordem nas coisas e falar, cara, chega do caos, entendeu? Eu não preciso disso para minha vida. Então eu tinha uma crise em Brasília, né? Que eu passava mal, assim, sabe? Eu falava, cara, que negócio. Primeiro que os prédios parecem da Guerra Fria, aqueles filmes de Guerra Fria, que você fala, cara, onde que eu vim parar, assim, sabe? Niemeyer é bonito. Cara, não sei, por dentro esse prédio parecia... eu não acho frios, bonito, né? É frio. Depois você não vê o povo. Você tá num mundo à parte, você só entra de carro nos negócios. Você não anda a pé. Eu tentei sair do Congresso Nacional e andar até o Palácio do Planalto a pé. Cara, é quase impossível. Você tá escalando
Você vê que você tá escalando uma grama, assim, é ridículo. Você vai ser atropelado, sei lá, é difícil. Então, a gente está desconectado. A gente criou um monstro, a gente criou um Leviatã. E Nova York tem muito disso também. Em Nova York, Brasília é uma cidade, então, artificial. Olha as cidades do mundo, né? Que engraçado. Brasília. Brasília é artificial, construída para ser a terra dos políticos. Muito exótico. Crime come solto fora do plano piloto. No plano piloto tem segurança. Quem mora fora padece no trânsito. Quem mora dentro não tem o trânsito. Quem tá lá tem auxílio não sei o quê. O povo... E assim vai, né? Vai toda a contradição. Pega lá em Nova York. BlackRock, Rockefeller, todas as grandes fundações do mundo. Lá do lado da ONU e toda a coisa. Galera na rua. Tem um povo na rua. Várias línguas, cada um falando sem se bicar. Pouco sentido de integração, né? Na frente da Catedral de São Patrício, os Rockefeller botaram um Atlas assim pra meio que atacar a catedral e falar: sou eu que tô segurando o mundo. O que não? O que se você olhar pra catedral e olhar pro Atlas, você fala: cara, desculpa, o Atlas, a catedral dá um pau em você, sorry. Mas aí você olha Nova York, o quê? Muito materialismo, muito valores desconectados não só da tradição americana, como valores conectados assim do clássico, assim. A cidade piorou razoavelmente também em termos de qualidade de vida, né? Dos anos 90 para cá, eu visitei alguns momentos, né? E tinha coisas que tem agora que não tinham antes, né? Que foram piorando. Então, o nosso mundo ele está sendo liderado, e daí você vê, né, a mistura dessa coisa meio bolsa, meio função Rockefeller, com a ONU, que é todo mundo mesmo, que é a minha galera, sabe? Com Wall Street, tá tudo circulando, e várias línguas, todo mundo se brigando na rua e tal. Bom, o mundo aí agora se compara urbanisticamente com a cidade de Roma. E não pensando na Roma atual, mas pensando na Roma os anos. É caótico. Muito caótico. Uma característica de Roma é que todo mundo buzina, os caras passam por cima, os caras gritam, né? Mas aí em Roma eu vejo essa cena, né, que é um bêbado, né? O cara tá bêbado, e daí o cara expulsa ele do bar, e daí eles começam a se xingar, né, na rua, e daí dá uns 2 minutos, eles estão se abraçando e chorando, falando, eu te amo, tal. Então resume mais ou menos o negócio. Você tá andando e do nada você vê a Fontana de Trevas, do nada você vê coisas que são belíssimas, sabe? Então no meio desse caos surge a ordem, é o efeito oposto, sabe? Brasília e Nova York, em grande parte, são feitas para gerar uma ordem de tipo financeiro, global, uma ordem de tipo político controlado. Roma foi feita organicamente, sabe? Tinha o Império Romano, aí surgiu uma Idade Média, aí surgiu um mestre renascentista, os caras foram construindo uma coisa em cima da outra. Esse orgânico e caótico, eu estou usando só não estou falando que Roma é perfeita, entendo, só tem que entender o que eu estou falando. Ah, mas Guilherme, eu fui morei em Nova York e era agradável, e Roma não dá para morar por causa do trânsito. Eu falo, cara, não é disso que eu estou falando, estou falando da simbologia do urbanismo, da comunicação estética do urbanismo, não de outra coisa. Esses mestres da Renascença, essa galeria dele, Uffizi, Rafael, sabe, a escola de Atenas, meus quadros favoritos do mundo, que tem lá no Museu do Vaticano, que tem Platão e Aristóteles, né? E Platão está segurando a ética Nicômaco, Aristóteles está segurando a ética Nicômaco e apontando para o homem numa janela, para você. Platão está segurando o Timeu e apontando para o céu. Então tem uma ponte entre você e o céu. E os dois juntos têm os 4 elementos gregos. Platão está com os elementos do ar e do fogo, e Aristóteles está com os elementos da terra e da água. E aí eles formam uma perfeição, um caminho. O quadro do Rafael ilustra, estou falando da eudaimonia, sabe? Da ponte entre o eterno e o terreno. O quadro todo é para isso. Porque no fundo do Platão e Aristóteles tem um céu também. Isso é uma parede, né? Essa tridimensionalidade absurda, o centro de perspectiva, o triângulo isósceles, saindo deles tem Euclides e Pitágoras, saindo do centro de perspectiva formando um triângulo isósceles. Coisa de louco, e a sala é feita para entrar o sol refletindo no Apolo e iluminar o negócio. E do outro lado tem o Santíssimo Sacramento, tem a disputa do Santíssimo Sacramento, tem a Eucaristia, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo do outro lado. Então é um negócio assim, surreal, tudo surreal, é uma justiça no teto. Cara, Rafael é um monstro. Então em Roma tem uma coisa tem uma coisa pagã que está errada. Por exemplo, o Panteão, eles matam cristãos lá. O que os cristãos da época fizeram? Eles poderiam queimar o Panteão, derrubar, fazer uma liga nos cristãos. Mentalidade de Harry Potter. Sim. Queima tudo, acaba, enterra com sal grosso e tal. Novamente, usando Harry Potter como simbologia da redução da política. Não, o que eles fizeram?
tira o bronze. O bronze do Panteão é o que faz o baldaquino. O baldaquino são 4 colunas que representam a Arca de Noé. Essas 4 colunas foram feitas, acho que foi pelo Berrini, formam o baldaquino da Basílica de São Pedro. Então, o baldaquino da Basílica de São Pedro, onde o Papa celebra a missa, é o bronze do Panteão, de onde matava os cristãos. Ao invés de jogar fora, eles transformaram em outra coisa, numa obra de arte renascentista para acompanhar essa cultura. O Panteão, onde está enterrado Rafael, virou a Igreja dos Mártires. Ninguém demoliu nada. Tá lá os mesmos negócios. Tem a igreja de Santa Maria sopra Minerva. Por quê? É em cima do templo de Minerva. Ah, Guilherme, isso é paganismo. Fala... Veja, o paganismo, a relação deles é... Por que eu vou, por ser cristão, odiar a Eneida? Ou odiar Platão, ou odiar Aristóteles? Essa não é a atitude. Eu quero entender o que deles eu consigo tirar de mérito para construir algo em cima. No Vaticano tem um obelisco. Você pensaria, o obelisco é um símbolo pagão. O que os caras fizeram? Botaram uma cruzinha em cima. Continua o obelisco. Ninguém derrubou o obelisco. O que o mundo atual faz? Derruba estátua, derruba obelisco, derruba tudo. Há uma ânsia de dominação.